Olá, eu sou Helder F, sou músico e compositor paraense, estou aqui com a minha banda e a gente está aqui para um bate-papo com a Rolling Stone. Bom, primeiro, Helder, queria saber um pouquinho sobre sua trajetória, porque eu sei que você cresceu no interior do Pará. Queria saber um pouquinho sobre as suas referências, como que foi a sua entrada na música e ser um músico no Pará também. Então, eu sou aquela criança dos anos 80 que cresceu ouvindo muito rock nacional, né? Muita informação vinda da televisão, das revistas de música. Então tem esse lado pop muito presente na minha música. E ao mesmo tempo, na minha família, eu tinha um tio que tinha uma loja de instrumento, uma loja de vinil e uma banca de revista. Então, assim, são as três paixões, né? Assim, música, fazer música, aprender a tocar um instrumento e ler quadrinhos. Assim, as minhas três paixões estão... tem sua origem aí nessa referência familiar. E também cresci nos anos 90, né? Vendo MTV, vendo grunge. Isso tudo foi me dando, assim, uma direção do que eu queria fazer quando crescesse. Então, eu sou o cara ali do interior do Pará que viu Kurt Cobain quebrando a cabeça no amplificador, no clipe de Lithium e falei, eu quero quebrar a cabeça igual Kurt Cobain. E é isso, é vivenciando tudo que estava acontecendo no rock brasileiro e também aproveitando muita coisa dos anos 90 que eu recebia através da TV, da rádio e tudo mais. E do movimento das bandas brasileiras também. Então eu sempre digo que eu tenho... O meu lado mais forte musical é o rock dos anos 90, né? O rock alternativo garageiro. Mas tem um pé assim, no new wave, no punk... no metal também, tudo isso junto. Vamos falar sobre turnê, então? Porque vocês estão na primeira turnê nacional de vocês. Queria entender como é que está sendo a preparação, como é que está sendo aproveitar essa oportunidade também e a experiência de viver tudo isso com o público. Então, a gente está fazendo a turnê chamada Buena Onda Tour, né? Que é Conexões Latinas, feita pela Chaninho Discos, que é uma produtora de Ananindeua. Então, a gente está assim, num combo do norte, fazendo uma turnê. Fizemos São Paulo, Rio, vamos fazer Curitiba, fizemos BH. Estamos voltando agora para São Paulo para fazer o Mudhoney, né? Que para mim é um sonho, é surreal, porque assim, eu sou aquele moleque de 12 anos que estava vendo o grunge querendo fazer banda, e aí 25 anos depois, estou abrindo para o Mudhoney, assim, é uma coisa... Eu estava até falando, isso é uma lei da atração, cara, na prática, né? Fizemos BH, vamos fazer Curitiba também. E pra gente é muito importante porque a gente, de certa forma, representa toda uma cadeia da música alternativa amazônica que o Brasil não conhece. Então, a maioria do que vai para o resto do Brasil são, digamos assim, penduricalhos amazônicos, musicais. E não é só isso, né? O Pará não é só isso, a Amazônia não é só isso. A gente tem bandas de diversos gêneros musicais, desde o Delinquentes, que é uma banda de hardcore que completou 40 anos, até o Mestre de Carimbó, que ninguém conhece, que está ali na praia, né, mas que é uma referência, né? Então, muito felizes e com essa responsabilidade de abrir uma janelinha que talvez o Brasil não conheça. A gente está bem feliz, né, por poder fazer essa turnê. E os últimos dias a gente ensaiamos bastante para poder deixar o som redondo, né? É muito importante também que a gente faça com que o nosso som chegue para mais pessoas possíveis, né? E inclusive nesses últimos shows que nós fizemos, o feedback tem sido bem legal, assim, das pessoas, né? E a gente tá aí na pilha de procurar fazer mais shows e chegar em mais lugares e se divertir, que é o principal também, né? Você falou do show do Mudhoney. E eu queria saber um pouquinho de vocês mesmo, assim, como é que tá a sensação de abrir esse show? Você falou, né, Helder, que, poxa, você nem imaginava jogar pro universo e o universo realmente ouvir. Como que tá sendo pra vocês, assim? O que o pessoal pode esperar da noite de sexta-feira, no dia 21? Então, o nosso show, ele costuma ser bem intenso, né? Porque a gente está experimentando uma linguagem de um rock um pouco mais pesado do que eu já vinha fazendo, mas com uma linguagem assim que eu acredito que seja muito paraense, né? As coisas que a gente fala do calor, da chuva, tem uma mensagem política também do que está acontecendo com a Amazônia, com a COP30.
Então, assim, é um show para se divertir, mas para pensar também, e a gente quer ser uma voz de representatividade do que está acontecendo no norte, no nosso estado. Então, a gente está procurando sempre fazer essa mescla, né? De, através do som, mostrar também o que está acontecendo no nosso estado e com o nosso sotaque, né? Uma das coisas que a gente ouve muito assim, cara, talvez vocês não percebam, mas assim, tem um jeito de falar, de cantar que é só de vocês, assim, sabe? E a gente fica muito feliz, é isso. Fala um pouquinho pra gente do show do Mudhoney. É um retorno, né? O show do Mudhoney e essa turnê, essa primeira turnê nacional, de uma coisa que a gente adora fazer, né? De uma coisa que a gente persiste porque a gente não sabe viver sem, né? Música é o que move todos nós, assim. Então, ter esse retorno, ter essa experiência, tá valendo demais. Todo mundo feliz aqui. O Mudhoney, ele ajudou a moldar, assim, o rock nos anos 90. E você falou que você já acompanhava, né? Todos são fãs do Mudhoney? Como é que funciona? Mudhoney foi algo para vocês de influência também na música? E eu queria saber de todos, como que vocês enxergam a importância dessa banda pro rock também? Quando a gente fala de Mudhoney, a gente fala de grunge, né? Os caras são um dos inventores do grunge, e eu acho que a banda em comum, assim, que bateu em todos nós é o Nirvana, né? Então, assim, não existiria Nirvana sem o Mudhoney. Eu acho que só isso já é um negócio assim, pô, muito obrigado. Eu acho que é isso, e não é só sonoro, né? É uma coisa do do it yourself, do punk, né? Essa coisa de, pô, sei quem você é em cima do palco e fora do palco, sabe? Usar roupas comuns, não ter aqueles penduricalhos e fingir ser uma pessoa, sabe? Aquela coisa, que é legal também às vezes, mas eu acho que o legado é isso, sabe? O cara tá em Seattle fazendo um som tão verdadeiro que ele atinge um cara no interior do Pará e faz aquele cara que tá lá, aquele adolescente, querer formar uma banda só de ver aquilo, sabe? Uhum. Eu procuro nem pensar muito quando eu abrir pros caras. E espero não me decepcionar também, porque às vezes a gente conhece os caras tratam mal a gente. Se tratar, você conta pra gente, aquela. Na real. Tá faltando você falar. Fala um pouquinho pra gente sobre essa relação do Mudhoney com a banda e com você também. A questão do Mudhoney é como o Helder falou. Os caras praticamente criaram o grunge, né? Então, uma das peças importantes daquela época, e eu acho que a gente fechar essa primeira turnê com eles é fechar com chave de ouro. A gente representando o Pará, nessa questão do rock, o Pará tem muito mais coisa do que foi mostrado até agora. Esperar do nosso show, nesses dois que vão ter fechando com eles, é a entrega total. Seria muito bom o máximo de gente comparecer nos shows, porque, ao meu ver, vale a pena. E eu acho que quem vai ver... O retorno que a gente está tendo dos últimos shows está sendo muito bom. Eu acho que lá não vai ser diferente também. Falta passar por quais estados? Nessa turnê nós fizemos 2 shows no Rio. Já fizemos um em São Paulo, um em Belo Horizonte. E agora tem mais esse de Curitiba, né? Uhum. E outro em São Paulo também. E aí meio que encerra esse ciclo, até essa primeira parte da turnê, né, na real. Que até então, depois desse ciclo dessa turnê com a Xaninho, logo mais a gente espera poder continuar fazendo mais shows pelo país e, enfim, continuar expandindo o som. Eu queria saber um pouquinho também sobre os projetos de vocês, os projetos futuros, porque eu sei que vocês estão lançando música, né? Vocês lançaram músicas no ano passado, esse ano também. Sim. Queria entender um pouco como que tá funcionando o processo de criação de vocês e o que as pessoas podem esperar daqui pra frente em 2025, com músicas, com álbum, com mais turnês, quem sabe? O trabalho de lançamento de música, ele não para, né? O que eu resolvi fazer dessa vez, diferente do... Eu tenho meu último álbum é 2023, que é o Ciclo das Flores, que ele já leva para esse caminho mais do rock noventista, garageiro. E assim, fazendo uma adaptação para esse mercado musical de hoje, eu resolvi lançar o próximo álbum com músicas separadas. Então foram lançados singles desde o ano passado. A gente lançou Rato City, depois veio Ego, depois Motim e agora recentemente a gente lançou Monstro. Por outra coincidência ou atração, é uma música muito grunge, saca? Uhum. E é uma música que fala sobre intolerância, fala de um personagem que é um personagem excluído, que sofre bullying, e mais com aquela pegada, assim, sabe, daquela dinâmica do grunge de melodia e explosão, melodia e explosão.
Então, esse quarto álbum, ele vai ser lançado ainda dessa forma, em singles separados. Então, até o final de 2025, a gente já entrega um álbum completo. Só voltando um pouquinho pro Mudhoney, como que surgiu o convite para vocês fazerem a abertura do show? Então, o convite foi feito pela Xaninho Discos, né, que está sendo a nossa produtora nessa turnê. E é isso. Nosso querido Papai Kaká, que a gente está apelidando ele. Produtora nortista como a gente, e a turnê também conta com o Marcelo Damaso, né, que tá sendo o DJ dessa turnê, que é um cara super importante na cena do Pará, né, que é um dos sócios fundadores do Festival Se Rasgam. Então, assim, é um verdadeiro combo paraense, a produtora, a banda e o DJ representando o Norte, e a gente fica bastante feliz e com vontade de mostrar o nosso trabalho para o Brasil. Boa. O Instagram de vocês, por favor. Elderep. É Augusteira00. É Inesita_Inesita. O meu é Bruno C. Cruz. É isso. Grande abraço para todo mundo.